Seção 7 dos conflitos de jurisdição. Artigo 803. Os conflitos de jurisdição podem ocorrer entre, alínea A, juntas de conciliação e julgamento e juízes de direitos investidos na administração da Justiça do Trabalho. Alínea B, tribunais regionais do trabalho. Alínea C, juízos e tribunais do trabalho e órgãos da Justiça Ordinária. Alínea D, câmaras do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 804. Dar-se-á conflito de jurisdição. Alínea A, quando ambas as autoridades se considerarem competentes. Alínea B, quando ambas as autoridades se considerarem incompetentes. Artigo 805. Os conflitos de jurisdição podem ser suscitados, alínea A, pelos juízes e tribunais do trabalho, alínea B, pelo Procurador-Geral e pelos Procuradores Regionais da Justiça do Trabalho, alínea C, pela parte interessada ou o seu representante. Artigo 806. É vedado à parte interessada suscitar conflitos de jurisdição quando já houver oposto na causa exceção de incompetência. Artigo 807. No ato de suscitar o conflito, deverá a parte interessada produzir a prova da existência dele. Artigo 808. Os conflitos de jurisdição de que trata o artigo 803 serão resolvidos, alínea A, pelos tribunais regionais, os suscitados entre juntas e entre juízos de direito, ou entre uma e outras, nas respectivas regiões. Alínea B, pela Câmara de Justiça do Trabalho, os suscitados entre tribunais regionais ou entre juntas e juízos de direito sujeitos à jurisdição de tribunais regionais diferentes. Alínea C, pelo Conselho Pleno, os suscitados entre as Câmaras de Justiça do Trabalho e de Previdência Social. Alínea D, pelo Supremo Tribunal Federal, os suscitados entre as autoridades da Justiça do Trabalho e as da Justiça Ordinária. Artigo 809. Nos conflitos de jurisdição entre as juntas e os juízos de direito, observar-se-á o seguinte: inciso 1. O juiz ou presidente mandará extrair dos autos as provas do conflito e, com sua informação, remeterá o processo assim formado no mais breve prazo possível ao presidente do Tribunal Regional competente. Inciso 2. O Tribunal Regional, logo que der entrada ao processo, o presidente determinará a distribuição do feito, podendo o relator ordenar imediatamente às juntas e aos juízos, nos casos de conflito positivo, que sobrestejam o andamento dos respectivos processos e solicitar ao mesmo tempo quaisquer informações que julgue convenientes. Seguidamente será ouvida a Procuradoria, após o que o relator submeterá o feito a julgamento na primeira sessão. Inciso 3. Proferida a decisão, será a mesma comunicada e imediatamente às autoridades em conflito, prosseguindo no fórum julgado competente. Artigo 810. Os conflitos de jurisdição entre os tribunais regionais aplicar-se-ão as normas estabelecidas no artigo anterior. Artigo 811. Nos conflitos suscitados na Justiça do Trabalho entre as autoridades desta e os órgãos da Justiça Ordinária, o processo do conflito formado de acordo com o inciso 1 do artigo 809 será remetido diretamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Artigo 812. A ordem processual dos conflitos de jurisdição entre as câmaras do Tribunal Superior do Trabalho será a estabelecida no seu regimento interno. Seção 8 das audiências. Artigo 813. As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do juízo ou tribunal em dias úteis previamente fixados, entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas,
salvo quando houver matéria urgente. Parágrafo 1º. Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências, mediante edital afixado na sede do juízo ou tribunal, com a antecedência mínima de 24 horas. Parágrafo 2º. Sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior. Artigo 814. As audiências deverão estar presentes, comparecendo com a necessária antecedência os escrivães ou secretários. Artigo 815. À hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. Parágrafo único. Se até 15 minutos após a hora marcada, o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. Artigo 816. O juiz ou presidente manterá a ordem das audiências, podendo mandar retirar do recinto os assistentes que a perturbarem. Artigo 817. O registro das audiências será feito em livro próprio, constando de cada registro os processos apreciados e a respectiva solução, bem como as ocorrências eventuais. Parágrafo único. Do registro das audiências poderão ser fornecidas certidões às pessoas que o requererem. Seção 9 das provas. Artigo 818. O ônus da prova incumbe, inciso 1, ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inciso 2, ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos deste artigo, ou a maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Parágrafo 3º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Artigo 819. O depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar língua nacional será feito por meio de intérprete, nomeado pelo juiz ou presidente. Parágrafo 1º. Proceder-se-á da forma indicada neste artigo quando se tratar de surdo-mudo ou de mudo que não saiba escrever. Parágrafo 2º. As despesas decorrentes do disposto neste artigo correrão por conta da parte sucumbente, salvo se beneficiará de justiça gratuita. Artigo 820. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser reinquiridas por seu intermédio, a requerimento dos vogais das partes, seus representantes ou advogados. Artigo 821. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado a 6. Artigo 822. As testemunhas não poderão sofrer
qualquer desconto pelas faltas ao serviço, ocasionadas pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas. Artigo 823. Se a testemunha for funcionário civil ou militar e tiver de depor em hora de serviço, será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada.